Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro A Epístola de Paulo aos Colossenses, escrita pelos nossos irmãos João Penise e Brian, publicada pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai ler o capítulo 8, que fala sobre o interesse de Paulo pelos Colossenses, que também está no capítulo 2 de Colossenses, versículo de 1 a 7, e diz o seguinte: Paulo trabalhava e sacrificava-se pela causa cristã em prol dos colossenses, dos laodicenses e por quantos nunca o tinha visto face a face. Está lá no versículo 1. E este tipo de coração que o obreiro de Cristo precisa ter, capacidade de manter uma grande luta para beneficiar pessoas que jamais conhecerá face a face nessa vida. Pouco se sabe sobre os laodicenses, cristãos que moravam na cidade de Laodiceia, perto de Colosso. Em capítulo 4, versículo 16, Paulo disse que queria que essa carta fosse lida na igreja dos laodicenses. Não sabemos quem fundou a igreja de Laodiceia. Talvez Epáfras, que trabalhava tanto em Colossos. Evidentemente, esta igreja sofria as mesmas dificuldades que perturbavam a igreja de Colosso. Falsos mestres ensinavam filosofias erradas e desviavam os corações dos fiéis. Os laodicenses receberam e leram a carta de Paulo. Evidentemente, o problema de uma falsa doutrina foi eliminado. Todavia, alguns anos depois, Cristo, por meio de João, enviou-lhe uma outra carta que se acha em Apocalipse 3, versículo de 14 a 22. A carta aos Laodicenses, que consta em Apocalipse, repreende a igreja pela indiferença e apatia. A igreja que tinha vencido a falsa doutrina estava a ponto de ser vencida pela cegueira espiritual. Devemos vencer a falsa doutrina e, ao mesmo tempo, derrubar a apatia que é capaz de sufocar o espírito. Enquanto certos falsos mestres da cidade de Colossos tentavam desencaminhar alguns membros da igreja com ensino sobre um conhecimento profundo dos mistérios da vida, Paulo escreveu aos Colossenses para afirmar que Cristo é o mistério de Deus e a esperança da glória para todos os homens. Houve uma época no passado em que os mistérios divinos estavam ocultos, mas Cristo é a manifestação deste segredo. Por isso, o segredo não está mais escondido, mas por meio do Evangelho é anunciado a todo homem. O versículo 2 explica as razões por que Paulo lutava tanto para anunciar o mistério de Cristo. Já notamos em capítulo 1, versículo 28, que Paulo procurava apresentar todo homem perfeito, espiritualmente maduro em Cristo. Podemos dizer que o versículo 2 descreve com mais detalhes a perfeição desejada. Primeiro, o obreiro cristão trabalha, abre aspas, para que os corações sejam confortados, fecha aspas. A ideia não é que os colossenses precisavam de conforto depois de passar por certas dificuldades físicas. Seus corações, palavra que significa mente e vontade, ficavam perturbadas na fé e necessitava do conforto que vem do encorajamento e do fortalecimento espiritual. O exercício mais forte, o exército mais forte não consegue lutar ou resistir ao ataque do inimigo se o soldado não tem ânimo e confiança. Gideão, com apenas 300 homens, em Juiz 7, derrotou totalmente o exército imenso dos midianitas, porque os midianitas falava coragem, deve ser com coragem.
O exército cristão não deve perder a batalha por falta de ânimo. Segundo, o pregador de Cristo anuncia o evangelho a todos e exorta os irmãos a preservarem a unidade da igreja, entre aspas, vinculados juntamente em amor. A falsa doutrina é a causa de divisão. Paulo sabia que a unidade da igreja de Colossos estava ameaçada pelos erros ensinados por alguns homens. O erro conduz aos desentendimentos e ao pecado. O amor fica enfraquecido e, com isso, a própria estabilidade da igreja sofre. Paulo pregava para que os corações dos colossenses fossem vinculados ou enlaçados em amor. O terceiro resultado da pregação da verdade de Cristo é a convicção. O mistério de Cristo deve ser anunciado e revelado para que os discípulos tenham toda a riqueza da forte convicção que o entendimento ou o discernimento espiritual traz. A dúvida e a indecisão são resultado de ignorância e de falsos ensinos. Ao contrário, o entendimento da palavra de Cristo produz a riqueza da forte convicção. No livro de Efésios, lemos somente pessoas que são semelhantes a crianças, abre aspas, agitados de um lado para o outro e levado ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, fecha aspas. No versículo 4, capítulo 4, versículo 14. O remédio para a falta de convicção é o entendimento da palavra de Cristo. Finalmente, no versículo 2, fala sobre a plena compreensão do mistério de Deus, que é Cristo. O versículo seguinte afirma que todos os tesouros espirituais estão ocultos nele. Cristo é o mistério de Deus, anteriormente escondido do entendimento dos homens, mas agora manifestado. Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isso quer dizer que ele é o cofre na qual estão ocultas as joias e as riquezas da sabedoria e do conhecimento. Se há qualquer mistério ou qualquer cofre de tesouro, tudo está em Cristo. Não há outro mistério espiritual que deva despertar nosso interesse. Não há outro tesouro que atraia nossos olhos. Por isso, Paulo anunciava ao mundo as boas novas de Cristo. Por esta mesma razão, nós continuamos a pregar hoje. Em Cristo, os homens têm o caminho para encontrar todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Enquanto os homens lançam foguetes e satélites para descobrir tesouros físicos escondidos no universo, devem lançar a nave da fé na direção de Cristo para descobrir tesouros da sabedoria e do conhecimento. Achamos mais uma razão para proclamar a mensagem de Cristo, no versículo 4. Paulo expressa a razão básica da carta. De Epáfras, recebeu um relatório sobre o problema dos falsos mestres. Ele queria fortalecer a igreja para que os irmãos pudessem resistir à linguagem suave e às palavras persuasivas dos inimigos de Cristo. Achamos o mesmo tipo de exortação em Romanos 16, versículo 17 a 18. Os cristãos precisam construir suas casas sobre a rocha firme da palavra de Cristo. Assim poderão resistir a todos os ataques e todas as tentações do sedutor. Pela palavra de Deus, Cristo venceu as tentações de Satanás no deserto, e Satanás usou toda a astúcia para tentar derrotar a Cristo naquela ocasião. A espada
do Espírito é a palavra de Deus. Vamos aprender a usá-la e assim poderemos discernir claramente o engano dos raciocínios falazes. No versículo 5, podemos ver ainda mais um aspecto da pregação cristã, a relação que deve existir entre o pregador e os ouvintes. Embora Paulo não conhecesse pessoalmente seus leitores de Colossos, havia um certo entrosamento entre o apóstolo e os colossenses. Em sua mensagem, Paulo estabeleceu uma intimidade e uma comunhão espiritual que a distância não conseguia impedir. Paulo estava presente com os colossenses em espírito, mesmo estando preso em Roma. Interessava-se muito pelo estado daqueles irmãos. Sua atitude e disposição era afetada pelas circunstâncias e eventos em Colossos. Alegrava-se ao saber o que acontecia na igreja daquela cidade. A igreja estava sofrendo um ataque. Falsos mestres tentavam persuadir e enganar os irmãos com raciocínios falazes. Paulo, preso em Roma, não podia estar com os discípulos e lutar ao lado deles. Apenas observava de longe tudo o que acontecia e ficou feliz ao constatar a boa ordem e a firmeza de fé que tinham em Cristo. De acordo com o relatório que Paulo recebeu de Epáfras, a igreja ainda mantinha boa ordem. Os falsos mestres espalhavam o veneno de seus ensinos, mas a igreja não encontrou em confusão por causa disso. Tudo corria bem na congregação, cada membro cumprindo suas responsabilidades, cooperando com os outros e seguindo fielmente a Cristo. Paulo ficou alegre com isso e escreveu a carta para ajudar a igreja a manter a ordem. O versículo 5 diz que os colossenses demonstravam a sua fé em Cristo estavam firme. A palavra firmeza descreve a estabilidade de soldados bem treinados e disciplinados que mantêm uma frente sólida e forte na batalha contra o inimigo. Os colossenses demonstravam capacidade para resistir aos ataques. Por isso, Paulo alegrava-se e escreveu a carta para ajudá-los a continuar assim, firmes na fé e postos em boa ordem. A palavra-chave do versículo 6 e 7 são: andai nele. Andar em Cristo é seguir seus princípios e não se esquecer da preeminência do Filho de Deus e de sua autoridade. Os discípulos de Cristo são exortados a andar em Cristo seguindo certos princípios básicos. O primeiro princípio é não afastar-se de Cristo, tal qual foi revelado no início pelos apóstolos e profetas. Nas palavras, abre aspas, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, fecha aspas, e, abre aspas, como fostes instruídos, fecha aspas, Paulo afirma que os ensinos de Epáfras eram certos e verdadeiros. Desde que havia recebido o Cristo verdadeiro e a instrução verdadeira, a igreja não deveria abandonar esse conceito por uma nova e atraente doutrina diferente. Para permanecer no caminho da verdade, os colossenses tinham a responsabilidade de guardar fielmente o que havia recebido. Este é um privilégio pelo qual todos os cristãos de todas as épocas devem zelar. Sempre aparecem novas ideias e novos filósofos que procuram mudar ou emendar a fé e o Salvador revelado no primeiro século. Mas, abre aspas, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre, fecha aspas. Hebreus 13, 8. Assim como os colossenses poderiam lembrar-se dos ensinos de Epáfras, nós podemos lembrar-nos dos ensinos de todos os apóstolos de Cristo.
pela inspiração do Espírito Santo, a fé foi entregue uma vez por todas aos discípulos. Está lá em Judas, versículo 3. Andemos como pessoas que receberam a Cristo e foram instruídas nas páginas do Novo Testamento. Os falsos mestres de Colossos não tinham nenhum direito de mudar a verdade ensinada por Epáfras. Da mesma forma, hoje, ninguém tem o direito de mudar a verdade que o Novo Testamento ensina. O versículo 7 salienta a necessidade de unir-se completamente a Cristo. O segundo princípio que rege o modo de andar do discípulo é ser radicado em Cristo. Como uma árvore cujas raízes penetram muitos metros no chão, os cristãos têm raízes em Cristo e não em tradições humanas. Com raízes assim, até uma planta pequena pode resistir a tempestades. Ainda mais, o versículo diz, entre aspas, nele edificados. A igreja é considerada como uma casa espiritual, alicerçada em Cristo. Toda a estrutura espiritual é firmada nele, até o ponto mais alto. Ele é o alicerce e também o cimento e o ferro que segura todo edifício. O versículo 7 termina por lembrar-nos de crescer em ação de graça. Este é mais um princípio que orienta o cristão a andar em Cristo. Uma pessoa não pode andar em Cristo verdadeiramente sem demonstrar uma genuína atitude de gratidão pela graça e providência de Deus e pelos tesouros de sabedoria e de conhecimento disponíveis em Cristo. Em vez de continuar em amargura e ingratidão, qualidade naturais da pessoa fora de Cristo, cresçamos em ações de graça. Se alguém está aborrecido com a sua vida, pensando que não tem muitas razões para dar graça, lembre-se de que estas palavras foram escritas aqui por um homem de Deus que estava na prisão de Roma e que tinha passado por muitas dificuldades e perseguições. Paulo sentia-se um homem muito abençoado, apesar de suas dificuldades, e sempre demonstrava alegria e gratidão. Obrigado por acompanhar a leitura. Se você está gostando da leitura desse livro, a Carta de Paulo aos Colossenses, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que possamos juntos ler e aprender o que Cristo nos ensina através do apóstolo Paulo. Se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, ou se você mora longe, podemos fazer isso hoje pelo celular também, tá bem? Deixa um like aí nesse vídeo, se inscreva também no meu canal. Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho aí para que os próximos vídeos você seja avisado, tá bem? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Amém?